Vamos meditar na palavra. Eu tenho uma palavra, de encerramento do nosso estudo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quem já abriu, diga amém. Romanos 8, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o que, meus irmãos? O seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, que o Senhor venha nos conduzir nesta manhã, meu Pai, na meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever estas palavras, me inspire também nesta manhã, Senhor, a ser um mensageiro fiel, ó Deus, da Tua palavra ao Teu povo, Pai, e que também esse mesmo Espírito prepare cada coração, cada ouvido nesta manhã, para que ao ouvir a Tua palavra, compreenda da maneira que o Senhor deseja, Pai. Que no nome de Jesus, qualquer impedimento, Senhor, de preocupação, ó Deus, de desatenção, Senhor, tudo isso venha cair por terra agora, Pai, para que a Tua palavra possa fluir poderosamente, restaurando, vivificando e animando cada vida que está aqui nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é o plano de Deus, ter muitos filhos. É o plano de Deus, ter muitos filhos. Certa vez, durante uma aula de mestrado, eu tive uma brilhante aula com o Dr. Davi Charles Gomes, onde ele teorizou sobre a razão, obviamente, sobre a razão de Deus ter criado um universo tão grandioso, tão deslumbrante, ao ponto de que, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente possa saber que algumas coisas existem, mas não conseguimos chegar até lá. A realidade da pesquisa espacial hoje é essa. Os pesquisadores, os cientistas, sabem que existem planetas, sabem que existem galáxias, sabem que existem tantos astros espalhados no espaço, mas ainda nós não temos tecnologia para poder chegar lá. Se fôssemos usar a tecnologia de uma espaçonave da mais avançada que pudesse ter hoje, essas viagens demorariam, ainda que feitas à velocidade da luz, essas viagens demorariam tanto tempo que a gente precisaria viver, 10 mil anos, 20 mil anos, para poder chegar nesses lugares. Então, uma pergunta que se faz é: por que Deus criou este universo tão grandioso? Por que Deus criou essas coisas tão maravilhosas, que a gente pode tomar conhecimento delas, mas ao mesmo tempo a gente ainda não pode desfrutar delas da maneira plena? Para responder essa pergunta, o Dr. Davi Charles Gomes, ele teorizou, e a sua explicação foi mais ou menos assim, usando a ideia de um pai, que ainda não tendo filhos, sonha em construir uma casa bem grande para abrigar seus filhos. Antigamente essa era uma ideia mais comum. Hoje nós estamos vivendo uma mudança nisso. Muitos querem ter um filho no máximo, 2, mas antigamente as casas eram mais preenchidas.
Era ou não era, meus irmãos? 5 filhos, 6 filhos, quintal, todo mundo sonhava em ter uma casa de quintal, para os filhos poderem jogar bola, brincar, E na teoria do professor, ele fala exatamente isso, que Deus criou esse universo de uma maneira tão grandiosa e bela, para que os seus filhos, um dia, possam desfrutar de todo esse universo criado, de tudo aquilo que Ele fez, possa desfrutar, de toda a criação e da presença do Senhor para todo o sempre. E quão maravilhoso é, meus irmãos, quando nós entendemos isso, é podermos ser contados como filhos de Deus. É um privilégio você fazer parte do rol daqueles que têm esse título, eu sou um filho de Deus. De fazer parte desse plano maravilhoso que Deus idealizou desde antes da fundação do mundo. Hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens sobre esse título, O que me faz filho de Deus? Ao longo de 2 meses, através de cada mensagem que foi pregada aqui, nós fomos construindo uma resposta ampla e bíblica para esta pergunta. Então, a minha intenção ao longo desse estudo foi essa. Essa é uma pergunta que poderíamos gastar aqui um ano inteiro, compondo esta resposta. Então, a gente gastou aqui 2 meses ampliando, construindo a resposta a essa pergunta, o que me faz um filho de Deus? Ao longo desse estudo nós falamos sobre as doutrinas da adoção. Você é um filho adotado de Deus. Nós somos adotados. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão, que fomos adotados em Cristo Jesus. Falamos sobre a doutrina da justificação, de que Deus nos justificou de todos os nossos pecados. Falamos da obra do Espírito Santo e nos guiar e nos confirmar nessa filiação, um pouquinho antes aqui, no próprio texto que a gente leu, eu usei isso algumas, nessa mensagem, que Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê, meus irmãos? Filhos de Deus. Então, essa obra do Espírito Santo confirmando dentro de nós, dizendo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E por fim, mostramos como alguns atributos de Deus, como amor, unidade, santificação, obediência, como alguns atributos de Deus devem estar presentes naqueles que são chamados filhos de Deus. Um filho deve parecer com o pai. É ou não é, meus irmãos? Falando aqui dos filhos do Vitor, a gente até comentou isso lá no encontro que a gente teve, Vitor? As meninas parecem muito com o pai, Parece, eu não sei se o menino que é um pouquinho mais misturado, mas as meninas, tá ali. Então, os filhos têm que parecer com o pai, de um jeito ou de outro, Seja no rosto, seja na maneira de andar, seja na maneira de falar. Eu tenho pessoas amigas, hoje menos, mas antigamente, quando a gente se falava muito no telefone, que eu ligava para a casa desse amigo, e aí quando o filho dele atendia, eu falava, é o fulano? Ele, não, é o filho dele, porque a voz era igual, idêntica. Então, um filho tem que parecer com o pai, em algum aspecto. Então, os atributos de Deus devem estar presentes na vida dos seus filhos. Amor, unidade, santidade, obediência. Nesta mensagem final, queremos mostrar como o plano de Deus sempre foi ter muitos filhos, vindo de todas as tribos, povos, raças, como está descrito lá em Apocalipse, Quando João perguntou ao anjo, quem são? E aí o anjo respondeu, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, de todos os povos, raças, línguas, e estão diante do Cordeiro. Então, os filhos de Deus, vindo de todas as tribos, povos, raças, estarão com o Senhor durante toda a eternidade, numa comunhão plena de amor e de alegria sem
fim. Quem deseja que esse dia chegue? Eu desejo, né? Nós desfrutarmos do Senhor numa alegria, né, e amor sem fim. Mas entrando aqui no texto base, nós somos informados que todas as coisas que acontecem nesta vida, a Bíblia é enfática em dizer que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aí alguém pode perguntar, como assim, pastor? Todas as coisas mesmo? Será que todas as coisas mesmo? Como assim? Parece que há coisas que não cooperam, pastor. Por exemplo, será que o pecado é algo que coopera? Será que a existência do mal é algo que coopera? Essa é uma questão teológica. Muitas pessoas dizem, por que o mal existe? Por que o mal está aí? Quando a gente lê a Bíblia, o texto é muito claro, todas as coisas cooperam. E quando nós falamos de todas as coisas, são todas as coisas, não, nada fica de fora. No estudo teológico, há um campo do estudo teológico chamado concursos divinos. Esse campo teológico explica como Deus controla de maneira soberana e providencial tudo o que acontece no mundo, sejam as coisas boas e até mesmo as coisas ruins. E mais, sejam as vontades dos homens bons e até mesmo a vontade dos homens maus. Tudo está sob o controle de Deus. Às vezes a gente faz um recorte de Deus errado, achando que Deus só controla os crentes, achando que Deus só controla quem está dentro da igreja. Não, a Bíblia é clara que tudo está sob o controle de Deus. Até mesmo no inferno, nada acontece no inferno sem que Deus não tenha o domínio e tenha o controle disso. Tudo, toda a criação está debaixo do controle de Deus. Então Deus comandou e supervisionou tudo o que aconteceu. Por exemplo, na vida de José, que nós acabamos de ler no momento ofertório. E o próprio texto, e o próprio José teve essa compreensão. Quando falando com os seus irmãos, ele disse, o mal que vocês intentaram, Deus transformou esse mal em quê, meus irmãos? Em bem. Então José já teve essa compreensão há milhares de anos atrás. E nós também precisamos ter esta compreensão. E esse Deus que tem o poder, a capacidade de controlar todas as coisas, o texto bíblico diz que Ele tem um plano eterno, que Ele tem um propósito eterno. E esse propósito está em andamento, prestes a chegar ao final dele. O apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o que, meus irmãos? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que são chamados a participar desse propósito. E a pergunta que fazemos é, que propósito é esse? Que plano é esse? Creio que a resposta pode ser encontrada também nos escritos paulinos, né? Paulo, escrevendo muitas cartas, é que nem a gente, quando a gente tem que escrever, imagina, escrevi uma coisa para o irmão Eliseu, escrevi uma coisa para o diácono Francisco, escrevi uma coisa para o irmão Bernardo, né? Pode ter, se são escritos meus, pode ter coisas ali que eu falei com o irmão Eliseu, que vai estar presente naquilo que eu falei para o irmão Francisco, para o irmão Bernardo. Em Paulo também é assim, nos escritos paulinos, ele usa esse termo propósito para que a gente possa compreender. Então vamos ver, vamos lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versos de 3 a 12. Então, a pergunta é, que propósito é esse? Que Paulo diz lá em Romanos 8, 28. Que propósito é esse?
Aqui em Efésios 1, 3 a 12, esse propósito é manifestado de uma maneira mais ampla. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu dele, o que, meus irmãos? Antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, ouça bem, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, Paulo mostra aqui, aí nesse capítulo aqui, de uma maneira ampla, qual foi o propósito de Deus, né? Primeira coisa, Paulo mostra que esse propósito começou em que momento? Diz aí no verso 4, antes da fundação do mundo. Então começou lá na eternidade. Esse propósito de Deus envolve, né, desde o seu início, a predestinação de pessoas para serem adotadas como filhos, verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E mais, que esse propósito de Deus seria plenamente revelado num tempo determinado. Verso 10, o que diz o verso 10? De fazer convergir nele quem? Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse propósito começou antes da fundação do mundo, é eterno. Esse propósito tem a finalidade de trazer homens e mulheres para serem adotados, para serem filhos de Deus. Esse propósito iria se revelar de uma maneira plena na pessoa de Cristo, quando ele viesse. E estes que seriam adotados para serem filhos, seriam, como diz aqui no verso 12, seriam feitos para o louvor da sua glória, aqueles que esperam no Senhor. Então Paulo está aqui, mostrando qual é o propósito eterno de Deus. E Paulo repete as mesmas palavras que usou no verso 11. Se você é bom de memória e gravou lá a leitura de Romanos 8, 28 a 30, Paulo usa as mesmas expressões aqui no verso 11. E nele digo, no qual fomos feitos também herança, e Paulo diz, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa, perfeita, agradável vontade. Então Paulo tinha plena consciência desse plano de Deus. Esse plano que muitas vezes a gente perde parte dele, né? não entende ele. É um plano que Deus tem, um plano perfeito. Então nós podemos afirmar que Deus, desde a eternidade, meus irmãos, projetou ter muitos filhos. Filhos que seriam chamados e trazidos a ele por meio do seu Filho unigênito. Seriam trazidos a Deus e viveriam para a glória do seu nome. Inicialmente, aqui na terra, marcada pelo pecado, mas depois, com a derrota da morte, com a derrota do inferno, com a derrota, né, definitiva da morte, no novo céu e na nova terra. E voltando lá a Romanos capítulo 8,
É isso que Paulo afirma aqui no verso 29, dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vivemos aqui na terra, mas o nosso alvo é, quando o novo céu, a nova terra for trazidos a nós vivermos de uma maneira plena diante do Senhor. Mas enquanto vivermos aqui na terra, Deus nos chamou com um propósito. Do que, pastor? De sermos a imagem daquele que é o primogênito entre nós. Quem é o primogênito entre nós? É Cristo Jesus. E como numa família de muitos irmãos, muitas vezes os mais novos se inspiram nos mais velhos. É ou não é? Especialmente quando são muitos filhos homens. Aí o mais novinho vê o irmão mais velho e quer ser igual a ele, né? Quer imitar ele, quer andar no caminho dele. Assim como numa família, na família de Deus, irmãos, nós também temos a quem imitar. A quem imitar. Na família de Deus, nós também temos um irmão mais velho. Na verdade, um irmão eterno. Ele já vivia antes de nós. Ele já existia antes de nós. Nós temos um irmão mais bem-sucedido. Na verdade, perfeito em tudo aquilo que ele faz. Cristo Jesus. Nós temos um irmão que já garantiu o nosso futuro ao morrer na cruz por nós. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós fomos chamados para sermos filhos, mas com um objetivo enquanto vivermos aqui na terra, para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Seguirmos Cristo Jesus, imitarmos Cristo Jesus. Então o alvo de todo filho de Deus, todo filho adotivo de Deus, no caso eu e você, é sermos imitadores de Jesus Cristo na nossa existência aqui na terra. E Paulo usa aqui um termo que aparece para quem lê a Bíblia e às vezes se apercebe nos detalhes. Paulo diz aqui no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê, meus irmãos? Conformes o quê, igreja? Aonde é que aparece essa palavra imagem de uma maneira muito forte? Onde que aparece essa palavra imagem de uma maneira muito forte? Quando nós fomos criados para sermos a imagem de alguém. Onde que aparece isso? Gênesis. Quando Deus diz que nós fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então isso que está aqui em Romanos 8, 29, tem uma correspondência com aquilo que aparece lá em Gênesis. Lá em Gênesis, lemos que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Adão foi criado para ser o cabeça da raça humana. Adão é que foi criado para ser o cabeça da raça humana, mas por conta do pecado, Adão se tornou o cabeça da raça humana vencida e dominada pelo pecado. Então Adão também foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nele estava toda essa responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus em tudo aquilo que ele faria. Mas ao pecar, a Bíblia diz que ele se tornou o cabeça de uma raça humana caída, dominada e vencida pelo pecado. Por isso que era necessário que um novo homem, não somente Deus, mas um novo homem, surgisse para ser o cabeça da raça humana restaurada, dos eleitos, daqueles que seriam chamados os filhos de Deus. Por isso é que Cristo veio para ser o novo cabeça. E como diz aqui o texto, o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito significa o quê? Aquele que é o primeiro daquela linhagem. Humanamente, Jesus não é o primeiro da linhagem humana. Quem é o primeiro da linhagem humana é Adão.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus é o primeiro de uma nova raça humana, da raça humana restaurada. Ele será o cabeça daqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso que Cristo veio, irmãos. Antes nós estávamos ligados em Adão pelo nosso pecado. Todos nós, quando nascemos, a nossa primeira ligação é com Adão, por conta do nosso pecado. Mas agora, nós estamos ligados a Cristo Jesus pela sua graça e perdão. Nós não pertencemos mais à linhagem de Adão. Agora nós pertencemos à linhagem de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, como diz o apóstolo Paulo, entre muitos irmãos. Mas aí surge uma dúvida. Mas será que então a queda de Adão no pecado constituiu uma falha no propósito de Deus? Ou era algo que Deus já sabia que ia acontecer? Essa é uma pergunta teológica, meus irmãos. Às vezes alguém diz assim, surgiu um problema, Deus teve que resolver de imediato. Será que é isso? Será que o que aconteceu com Adão constituiu uma falha no plano de Deus? Ou era algo que Deus já sabia que iria acontecer? Tendo como base a doutrina do controle soberano de Deus sobre todas as coisas, como Paulo acabou de dizer aqui, e também a doutrina do uso da vontade livre do homem para realizar o seu plano, a doutrina dos concursos divinos, nós podemos dizer que o pecado não foi algo que pegou Deus de surpresa. O pecado não foi algo que pegou Deus de surpresa. Ele sabia que iria acontecer. E mais, por isso é que Jesus é chamado em toda a palavra de Deus de o cordeiro que foi preparado por Deus, desde que tempo, meus irmãos? Desde antes também da fundação do mundo. Só para que você tenha um respaldo disso, vamos ver duas referências. 1 Pedro, que nós usamos aqui numa mensagem do nosso estudo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro diz assim, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E Pedro diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, verso 20, conhecido com o efeito de que maneira, meus irmãos? Opa, espera aí, como que é isso? O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, porém, manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Então, baseando nisso aqui, nós podemos afirmar que o sangue de Cristo já estava preparado para ser derramado sobre os eleitos desde antes da fundação do mundo. E mais, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, 8. Verso 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde quando, meus irmãos? Desde a fundação do mundo. Então, a morte de Cristo não foi algo que Deus teve que planejar de última hora. Não. Desde antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós já podemos ver quando começa o anúncio de que Cristo morreria por nós. O primeiro anúncio foi quando Adão e Eva pecaram
e que Deus matou um animal. Adão e Eva tentaram se cobrir com o quê? Quando eles viram que estavam nus. Eles tentaram se cobrir com o quê, meus irmãos? Com folha de figueira. Deus aceitou isso? Deus foi e matou um animal e cobriu eles com peles de um animal. Então, naquele primeiro sacrifício, nós já começamos a ver um início de um anúncio, começa um anúncio que Jesus viria para ser morto e cobrir a nudez do pecado daqueles que seriam chamados para serem filhos de Deus. Então, o plano de Deus é claro. É um plano de ter muitos filhos, de chamar esses filhos ao longo dos séculos, mas na plenitude dos tempos, revelando esse plano de uma maneira completa através do Evangelho por meio de Cristo Jesus. Vamos voltar agora ao texto base lá de Romanos 8. Então nós temos aqui um panorama disso. Paulo está dizendo que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, fomos chamados para imitarmos a Jesus, sermos imagem dele, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E aí Paulo faz aqui um panorama de como Deus planejou isso, daquilo que nós chamamos de a ordem da salvação. Como é que essa salvação acontece? Como é que esse plano foi se desdobrando ao longo, da nossa caminhada? Verso 30 diz: e aos que predestinou, a esses fez o que, meus irmãos? Também chamou. Aos que chamou, também fez o que, meus irmãos? Justificou. E aos que justificou, a esses também o que? Glorificou. Então nós temos aqui o que é chamado na teologia de a ordem da salvação. O termo em latim é ordem salutus. O primeiro passo está aqui. Obviamente que não é a ordem da salvação com todos os detalhes, tem mais detalhes aqui, mas aqui é um resumo. O primeiro passo é esse, diz o texto: e aos que predestinou. Antes mesmo da criação do mundo e dos homens, a Bíblia diz que os eleitos foram predestinados para serem filhos de Deus. Todos os cristãos, ouça isso com muito detalhe que o pastor vai falar. Todos os cristãos acreditam na predestinação. A diferença é como entendem qual seja a base para esta predestinação. Todo cristão acredita na predestinação. Em que sentido, pastor? Todo mundo acredita que Deus sabe de todas as coisas. Sim ou não, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, sim ou não? Não temos dúvida disso. Então, inferindo a partir disso, Deus conhece todas as coisas até a eternidade. Nada é oculto para Ele. Então, todos nós acreditamos na predestinação. A diferença é como entendem qual seja essa base para a predestinação. Alguns dizem que essa predestinação se dá pelos atos prévios que os homens realizariam. Então Deus olhou lá para o futuro, viu que alguns homens seriam muito ruins, iam merecer o inferno. Aí Deus olhou lá para o futuro, viu que alguns homens seriam mais ou menos, então desses mais ou menos, Deus poderia pescar alguns para serem salvos. Deus olhou lá para o futuro, viu que alguns homens e mulheres seriam bons, e aí esses disse: vou garantir a salvação para ele. Então algumas pessoas acreditam na predestinação desta maneira, que Deus olhou para o futuro e mediante como a pessoa iria viver, é que Deus predestinou. No entanto, outros entendem que a predestinação é baseada no amor incondicional de Deus. É um amor que Deus olhou para os seus filhos e quis amá-los desde antes da eternidade. Não é um amor baseado no nosso mérito, porque segundo a Bíblia, quem é que teria mérito para ser amado por Deus? Ninguém. Então é interessante que essas duas posições, elas se baseiam um pouco aqui nesse texto de Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aqueles que de antemão conheceu, é por isso que vem esse entendimento, Pessoas dizem assim: não, é porque Deus já conheceu de antemão, mas eu vou explicar isso.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, né, e por aí vai. Então daí vem esse entendimento, que alguns dizem, não, porque Deus conheceu de antemão. Os arminianos dizem que pelo fato de Deus conhecer cada pessoa, daquilo que cada pessoa iria fazer no futuro, então Deus os elegeu para serem salvos, né, escolhidos mais ou menos pela direção que essas pessoas tomariam. Mas entendemos, pela posição reformada, entendemos que Deus é livre e soberano nas suas escolhas. Quem concorda com isso? Deus é livre e soberano em tudo aquilo que Ele faz. Deus é totalmente livre, sem ser arbitrário, pois o verdadeiro alvo do amor filial de Deus, do amor real, leal de Deus, são os eleitos, ainda que toda a criação seja alvo do amor criacional de Deus. Deus ama toda a sua criação, mas no sentido daqueles que Deus chamou para serem seus filhos, é um amor completamente distinto, é um amor aos eleitos. A confissão de fé de Westminster diz que a motivação para Deus salvar o ser humano foi a sua, abre aspas, mera e livre graça e amor, fecha aspas. E o teólogo Robert Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul, ele corrobora essa ideia ao observar que aqueles que Deus elegeu, abre aspas, são pré-conhecidos por Deus, não só no sentido de ter uma ideia antecipada das suas identidades pessoais, mas também no sentido de amá-los de antemão, fecha aspas. O que isso significa? É que na Bíblia, o termo conhecer também pode ser sinônimo de amar. Conhecer, tem um sinônimo de amar. Isso está baseado lá em Mateus, quando a Bíblia diz assim, que José não conheceu Maria. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Que diz assim, e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. O que isso significa? O que significa? Que José não sabia quem era Maria? Que José não sabia quem era sua futura esposa? Não. O que esse texto está dizendo é que José não teve relações com Maria até que Jesus, ou seja, não teve intimidade, não teve amor. Então a palavra conhecer, no sentido bíblico, também pode trazer essa ideia. Então aqui no verso 29, R.C. Sproul defende isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os que de antemão os amou. Deus nos amou mesmo antes de nós nascermos. O salmista diz, antes de você ser uma substância informe, aquele pontinho que nem aparece numa ultrassonografia, Deus já conhecia todos os teus dias e te amou com um amor eterno. Amém, meus irmãos? Então nós cremos que os eleitos foram amados por Deus antes da fundação do mundo. O fundamento da predestinação, então, que nós cremos e defendemos, não são os nossos méritos, mas nós defendemos que é o amor livre de Deus por aqueles que seriam feitos seus filhos em Cristo Jesus. Porque, mais uma vez eu repito, que se fosse pelos nossos atos, quem poderia ser filho de Deus aqui? Alguém se candidata? Eu não me candidato. Se fosse pelos meus atos, eu não teria condições de me tornar um filho de Deus. Mas porque Deus nos amou, Deus te amou, é que Ele nos fez filhos. Então é isso que Paulo está dizendo. Aos que predestinou, verso 30. A esses também fez o quê, meus irmãos? Volta aí no texto base. Aos que predestinou também a esses chamou. Então depois que Paulo diz que aos que predestinou, Paulo também diz que Deus chamou. E aqui também entra uma outra doutrina muito importante. O pastor está aqui só passando em alguns pontos doutrinários muito importantes da nossa fé. Primeiro é o ponto da predestinação. Segundo é o ponto do que nós chamamos teologicamente de o chamamento eficaz.
a chamada eficaz, ou seja, aqueles que foram eleitos por Deus para serem seus filhos, eles ouvirão, seja no início da vida, no meio da vida, no fim da vida, no último suspiro da vida, eles ouvirão a voz do Espírito Santo e dirão sim para Deus. Essa é a doutrina do chamamento eficaz, que todos aqueles que Deus já chamou, escolheu para serem seus filhos, eles serão chamados e ouvirão a voz do Espírito Santo. Obviamente que o nosso desejo é que todos pudessem ouvir a voz do Espírito Santo com 10, 12 anos e se tornar crentes, mas não. Esse chamamento eficaz, alguém pode dizer, mas então, pastor pregou o Evangelho e 10 pessoas vieram à frente, aceitaram Jesus, se tornaram crentes. Mas, o pastor já fez isso tantas vezes, e tantas pessoas ouviram o Evangelho, já ouviram tantas vezes isso, mas a pessoa só foi se render ao Senhor na 30ª vez que o pastor os convidou. Não importa, meu irmão. Aquele dia que aquela pessoa veio para Cristo, foi o dia do chamamento eficaz. O Espírito Santo falou no íntimo daquela pessoa. Quem se lembra quando o Espírito Santo falou com você? Quem se lembra? Eu me lembro. A obra do Espírito Santo começou comigo nessa praça aqui da Apoteose. Eu com 16 anos, eu estava querendo ir na igreja, o Espírito Santo trabalhando, mas eu me lembro de, caminhando naquela praça ali, uma irmã, pelo jeito da Assembleia de Deus, me entregou um folheto, queria me entregar um folheto. Eu disse para ela, não quero. Mas depois que eu disse para ela, não quero, o Espírito Santo veio no meu coração e me incomodou, de dizendo, você rejeitou a minha palavra. Aquilo foi a obra, era o processo do Espírito Santo abrindo o meu coração para o chamamento eficaz. Então esse chamamento eficaz, ele pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer numa praça, pode acontecer num leito de hospital. É o Espírito Santo que determina a hora e o modo de se fazer isso. Amém, meus irmãos? Mas o que nós cremos é que aqueles que foram eleitos por Deus, eles ouvirão esse chamamento em algum ponto da sua vida. Seja no início, no meio, no final, ou até mesmo no leito de morte. Todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, estarão certamente nos céus com o Senhor. Ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora. E isto aconteceu, ou seja, Deus predestinou, Deus chamou, e isto acontecerá porque todos os atos de pecado que os eleitos cometeram serão ou foram anulados por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo também diz aqui. Aos que predestinou, também chamou, e aos que também chamou, Deus fez o quê, meus irmãos? O justificou. Fomos justificados por Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz com a sua morte. E esta verdade da justificação, ela aparece eu diria que em todo o Novo Testamento. Ela aparece amplamente nos escritos paulinos, e aqui só em Romanos 8, esse capítulo que a gente leu, parte dele, mas só no capítulo 8, ela aparece 3 vezes, ou a ideia dela aparece 3 vezes. Romanos 8:1 diz, agora pois, o que diz Romanos 8:1, irmãos? Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Aparece no verso 30, que Deus predestinou, chamou, justificou, e aparece no verso 33, que diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus faz o que com eles, meus irmãos? É Deus quem os justifica. Então Deus elege, Deus chama, Deus justifica. E a última etapa para ser concluída de uma maneira plena, será por meio da volta de Jesus. Paulo diz que Deus
Predestinou, chamou, justificou. E a última etapa é o que está aí no verso 30? Glorificou. A Bíblia chama isso, essa etapa será estabelecida, concluída, é que nem quando nós estamos carregando um celular, nós já estamos vivendo o 95% do plano de Deus. Nós estamos caminhando para o final. Quando chegar no final, é a glorificação. É Jesus voltando. E todos aqueles que são filhos de Deus, em todas as épocas, quando Ele voltar, e todos aqueles que morreram no Senhor, serão glorificados com Ele. Deus elege, chama, justifica, e essa última etapa está por acontecer. Onde aquilo que conhecemos pela palavra de Deus será estabelecido. Deus fala também isso. Que no dia do juízo Deus fará o quê? Botará de um lado as ovelhas, botará do outro os bodes, aqueles que não são filhos. Deus separará os filhos daqueles que não são filhos. A Bíblia chama isso de o juízo final, a volta de Jesus. Para muitos será um dia de horror, mas para nós, irmãos, filhos, será um dia de quê, igreja? De glória, de alegria. Você pode dizer isso, Maranata? Vem Jesus, vem Jesus. Então nós não temos por que duvidar de que Deus completará esta etapa, uma vez que todas as outras já foram completadas. Ele já elegeu, Ele já chamou e está chamando, Ele já está justificando. A última que falta é Ele glorificar todos. Então é firmado nesta mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é essa, irmãos: Deus não falhará em salvar os seus. Essa é a mensagem central do Evangelho. Aqueles que Deus chamou para ser seus filhos, esses serão 100% salvos. É pautado nesta certeza que nós devemos viver a nossa vida aqui nesta terra. Deus não é um projetista que vai mudando o seu plano de acordo com as dificuldades que surgem. Nós somos assim. Deus não. O plano que Ele planejou desde antes da fundação do mundo, com todas as suas etapas, elas estão sendo exatamente sendo executadas como Ele planejou. Nada foi mudado. O plano de Deus é um só. É formar um povo exclusivamente seu, para habitar com Ele no novo céu e na nova terra que Ele trará. Cristo veio para revelar esse plano. E mais, assegurar esse plano. Em João capítulo 14 ele diz, não se turbe o vosso, credes em mim, credes também no Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, preparadas para cada um de nós. Então Ele não veio só revelar o plano, Ele veio assegurar que esse plano será completado. O plano de Deus para os eleitos. Sua morte, sua ressurreição, sua vida, seu nascimento, não foram acidentais. Não foi um acidente, Adão pecou, o homem está caminhando para a destruição, então vem cá, Jesus, vai lá resolver isso. Não é isso. A Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia que iria fazer isso. Então, o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição não foram acidentais, mas fazia parte do plano desde o início. O próprio Jesus e os apóstolos afirmaram isso. E somente por meio de Cristo, irmãos, é que nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Em breve, esse novo céu e essa nova terra será trazidos. Quem espera esse novo céu? Essa nova terra que serão trazidos pela vinda de Jesus. E os filhos de Deus, livres para sempre, de toda a presença do pecado, da morte, da dor, poderão sim, aí sim,
como crianças, desfrutarem de toda a criação de Deus. Quem sabe? Aquilo que os cientistas tanto sonham, né? De visitar outros planetas, de conhecer toda a criação. Quem sabe, com um corpo glorificado, nós poderemos fazer isso. Um corpo diferente. Não sei. Mas o que eu sei é que toda essa criação que Deus fez, uma vez restaurada, vai servir para deleite nosso, de desfrutarmos de Deus, desfrutarmos da sua criação, explorarmos tudo aquilo que Deus fez. Amém, igreja? Amém. Então, no fim desse estudo, o que me faz um filho de Deus? No fim desse estudo, eu volto para a primeira mensagem que nós pregamos nesta série. João, capítulo 1. Vamos lá, a João, capítulo 1. Vamos voltar a João, capítulo 1. E aí nós entendemos por que Jesus veio. João 1, verso 10. E o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, o que diz a palavra, irmãos? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de quem, meus irmãos? De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então quem proporcionou isso para nós foi Cristo Jesus. Foi Ele que nos fez filhos de Deus. Não nascemos da vontade da carne, do sangue, mas da vontade do próprio Deus. Pela vontade do próprio Senhor, pela vontade livre, amorosa e graciosa de Deus. Deus olhou para cada um de nós e disse: eu quero que ele seja o meu filho. E Deus fez isso de uma maneira livre, graciosa e amorosa. Eu não entendo. Quando nós entendemos o Evangelho, nós passamos a não entender o amor de Deus. É um amor que nós não conseguimos explicar. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E é por esta razão, irmãos, que nós precisamos amá-lo também de todo o nosso coração. Precisamos servi-lo com toda a nossa força e adorá-lo todos os dias da nossa vida. Porque por meio de Cristo, somente por meio dele, é que nós fomos feitos filhos de Deus. E eu volto a dizer, que privilégio. Você é um filho de Deus. Vamos nos colocar de pé. E vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Você foi feito filho de Deus, amado por Deus. Mas talvez você possa olhar para a sua vida e dizer: mas pastor, eu sou tão falho, tão pecador. Deus já sabia de tudo isso, meu irmão. Que você iria falhar, pecar. Mas em Cristo Jesus Ele te restaura, te renova. Já não há mais condenação para aqueles que são de Cristo Jesus. Então, se você entendeu essa série de estudos, né, cada mensagem que foi pregada, todas elas estão gravadas lá no nosso site. Você pode ir voltando, estudando. Mas se você entendeu esse plano, esse propósito de Deus que foi falado nesta manhã, abra sua boca nesta manhã e comece a agradecer a Deus por este privilégio. Privilégio de ter sido amado antes da fundação do mundo, de ter sido escolhido pelo Senhor, não pelos teus méritos, não por aquilo que você poderia apresentar,
porque tudo aquilo que você e eu poderíamos apresentar a Deus seria como nada, não poderia servir como base para a nossa salvação. Mas fundamentados no mérito de Cristo, fundamentados no amor eterno do Senhor, fundamentados nesta eleição do Senhor. Sim, Ele nos escolheu, Ele nos chamou antes da fundação do mundo, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, ó Deus, para compreender cada vez mais a Tua palavra, e firmados nesta palavra, cada vez mais Te glorificar, Te exaltar, servir o Senhor, ó Deus, todos os dias da nossa vida, apesar de cada luta que se levanta, meu Pai, nós entendermos que o Teu amor não muda, o Teu amor continua o mesmo, Senhor. O Senhor nos amou com amor eterno. Sim, não fomos nós que amamos o Senhor, mas foi o Senhor que nos amou primeiro, e nos amando primeiro, o Senhor Deus nos mostrou o caminho deste amor, para servirmos o Senhor todos os dias da nossa vida. Meu Deus, trabalhe em cada coração aqui, meu Deus. Se há alguém no nosso meio, ó Deus, talvez sendo acusado pelo inimigo, talvez até acusado de uma maneira legítima, porque este irmão pecou, esta irmã falhou, sim, meu Pai. Mas quando nós somos acusados pelo inimigo, pela Tua palavra, nós podemos nos voltar a essa certeza: não há mais condenação. O meu pecado foi carregado por Cristo. A única coisa que eu preciso fazer é voltar para o Senhor, é pedir perdão ao Senhor, é me reconciliar com o Senhor, é reconhecer que há graça suficiente para me restaurar e me renovar. Então, se alguém entrou aqui, meu Pai, sentindo o peso do seu pecado e da sua falha, oh Deus, que ele possa reconhecer que onde abundou o pecado, esta graça do Senhor continua sendo derramada, continua sendo superabundante, continua restaurando a vida daqueles que pertencem a Ti. Restaura o meu irmão, restaura a minha irmã, restaura cada vida que está aqui nesta manhã, e que a alegria da salvação, Senhor, seja restaurada no coração dos Teus filhos. Nós Te pedimos isso, Pai, no nome santo do Senhor, e que aqueles que são filhos de Deus, dêem glória a Deus. Aleluia. Diga: Senhor, obrigado por este privilégio, Pai, obrigado, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você é um filho de Deus, amado desde a eternidade. Nós vamos finalizar a nossa reunião de agora de manhã, mas lembrando que logo mais nós temos um compromisso muito importante. Eu sempre costumo dizer que quando nós chamamos alguém para vir na nossa casa, ontem eu visitei uma irmã aqui da igreja, não vou falar o nome, mas visitei uma irmã da igreja, de uma família grande, e eu só vi ela chamando: fulano está aí, Beltrano está aí. Ela queria que todos da família estivessem lá para estar juntos. Quando nós convidamos alguém para estar na nossa casa, é dever de todos os membros da casa se fazerem o quê, meus irmãos? Presente. Logo mais vamos receber um amigo. Então é muito importante que toda a igreja venha para receber a palavra, traga a sua família. Ele vai trazer uma palavra voltada para a família. Ao final da palavra nós vamos orar, abençoando a sua casa, a sua família. Então não deixe de estar logo mais aqui conosco. Levante a sua mão assim agora. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta série de estudos, ó Deus, que foi trabalhada aqui ao longo destes últimos domingos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos enriquece, que nos fortalece. Agora, Pai, se temos chegado ao final desta reunião, leva os Teus filhos, que o Teu amor, que a graça superabundante de Jesus e que a presença constante do Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até logo mais à noite. Vamos estar aqui na casa do Senhor.